César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que bom que você está com a gente mais uma vez no nosso grupo de reflexão São Jerônimo. As igrejas cristãs refletem neste domingo, pelo menos boa parte delas, um trecho do capítulo 22 de Mateus, versículos 15 a 21, no qual Jesus é colocado diante de uma armadilha. Tentam fazer com que ele caia numa cilada. Dois grupos que nem costumavam dialogar tanto: fariseus, ou representantes dos fariseus, e partidários de Herodes, os herodianos, se juntam e inicialmente até fazem um bonito elogio para Jesus. Mestre, sabemos que você é uma pessoa verdadeira, que ensina os caminhos de Deus, que você não considera as pessoas pela aparência. Feito o elogio, que no caso dos fariseus poderia até ser verdadeiro de alguns, né? A gente não pode ler o grupo dos fariseus como um bloco só. Temos muitos fariseus que aderiram ao movimento de Jesus, Paulo, por exemplo, né? O próprio Evangelho de Mateus deve ter fariseus convertidos por trás da redação, mas dos herodianos não esperamos isso. Os herodianos são partidários do Herodes Antipas, rei da Galileia, cujo objetivo principal é, a serviço do Império Romano, pegar em cilada esse que está querendo de alguma forma contestar. Pois é, depois do elogio, a pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? No caso de uma resposta afirmativa, Jesus cairia diante de todo o povo, perderia sua credibilidade, até porque o povo era contra o pagamento do imposto. A palavra grega é censo, do censo a Roma, seja porque isso aumentava a exploração, a miséria, transferindo tributos para Roma, seja porque também seria uma forma de legitimar, do ponto de vista religioso, a própria dominação romana. E por isso Jesus pede: o que é que vocês têm? Tem uma moeda? Ele tem uma moeda. Trazem um denário. O que é que tem? Bom, no denário está a epígrafe, a imagem do próprio imperador. Na época de Jesus, o imperador era Tibério Augusto e os denários traziam: Tibério César, filho divino do venerável Augusto. Aceitar a moeda romana significa também aceitar o culto ao imperador. A resposta de Jesus desmascara, então, o próprio grupo. Vocês são contra o pagamento do imposto? Ao mesmo tempo estão com a moeda aí? Eles perguntam com o verbo: é lícito dar, pagar? Mas Jesus responde com o verbo devolver. Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente se lembra de Gustavo Gutierrez. Comentando esse texto, ele costumava dizer: olha, se na pergunta dos fariseus está implícita a possibilidade de não pagar o imposto, também está implícita a possibilidade de ficar, de reter esse dinheiro que é romano. Se o dinheiro é romano, o que você vai fazer com ele? Assim, muitas elites nacionais se comportam. Criticam os imperialismos, mas se enriquecem a partir dele. É preciso desmascarar. Jesus simplesmente diz, como já havia dito no Sermão da Montanha: não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e a Mamon, a divindade do dinheiro. Resta para nós uma pergunta: devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de César, na verdade? Bom, a gente sabe, as terras palestinas estavam ocupadas pelas tropas romanas. Logo, os soldados romanos, o império, as forças da morte são de César. Que elas voltem para de onde vieram. Logo, o texto traz uma denúncia e um desejo das comunidades que a opressão se vá. A gente se lembra daquele texto em que os demônios na Decápole ocupam uma pessoa, Marcos 5, de 1 a 20, e
paralelos, e perguntado pelo nome, eles respondem: meu nome é Legião, que é um termo militar. Assim como Deus atirou no mar cavalos do faraó, que o mal volte para o mar e que volte para César. A César o que é de César. Todo o sistema de egoísmo, de opressão, que representa os poderes deste mundo, a César. Agora, em contrapartida, o que é de Deus? A gente sabe, conforme Levítico 25, a terra pertence a Deus. O verso 23 diz assim: o povo é nele seu hóspede. Se a terra pertence a Deus, não pode ser tomada por uma outra divindade, muito menos por uma divindade dominadora. A terra pertence a Deus, mas o povo também pertence a Deus. É com este povo que Deus fez a aliança, e a este povo Deus concede a liberdade. Não só ao povo judeu, a todo povo a liberdade é concedida. Então, cada vez que alguém se apropria de alguém, não está devolvendo a Deus o que é de Deus. Cada vez que a gente se fecha e toma o que não é nosso, não estamos respeitando o que é de Deus. É a denúncia de Jesus. Mais do que igreja não se mete em política. Claro, a gente quer no Estado laico separação entre igreja e Estado, mas não é essa a questão. Pagar o imposto para o Estado, diz um pai. Não é isso que está em jogo no texto. O que está em jogo neste texto é ao império, o império, mas ao povo, a vida.